celebramos o segundo domingo da Quaresma. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Caros irmãos e irmãs, no segundo domingo da Quaresma, a palavra de Deus ensina o caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir para chegar à vida nova. É o caminho da escuta atenta de Deus e dos seus projetos, o caminho da obediência total e radical aos planos do Pai. O Evangelho relata a transfiguração de Jesus, recorrendo a elementos simbólicos do Antigo Testamento. O autor apresenta-nos uma catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o seu projeto libertador em favor de todos os homens e mulheres desse mundo através do dom da vida. Aos discípulos desanimados e assustados, Jesus ensina o caminho do dom da vida. Não conduz ao fracasso, mas à vida plena e definitiva. É preciso seguir e escutar o Mestre. Eis o caminho apresentado no Evangelho para todas as pessoas. Na primeira leitura, apresenta a figura de Abraão, o pai da fé, como paradigma de uma certa atitude diante de Deus. Abraão é um homem de fé que vive numa constante escuta de Deus, que aceita os apelos de Deus e responde com obediência total, mesmo quando os planos de Deus parecem ir contra seus sonhos e projetos pessoais. Nessa perspectiva, Abraão é um modelo da pessoa fiel que percebe o projeto de Deus e o segue de todo o coração. A segunda leitura lembra aos crentes de todos os tempos e lugares que Deus os ama com um amor imenso e eterno. A melhor prova desse amor é Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que morreu para ensinar aos homens e mulheres o caminho da vida verdadeira. Sendo assim, o cristão nada tem a temer e deve enfrentar a vida com serenidade e esperança. Na primeira leitura, apresenta o drama de Abraão com o seu filho Isaque. O relato do sacrifício de Isaque tem como base uma tradição antiga que circulava na Palestina. Era uma história com finalidades catequéticas, que contava o fato de que Deus havia salvado uma criança de um sacrifício, preservando a vida do inocente e revelando que somente animais deveriam ser oferecidos. Segundo a tradição dos patriarcas, Abraão foi o grande pai desta fé no Deus da aliança, protetor da vida. Ele passou por muitas provas, mas sempre foi fiel a tudo que Deus lhe pedia. Compreendeu que Deus era rico em bondade e misericórdia e que havia aceitado o sacrifício do carneiro em lugar de seu filho. No início de sua caminhada de fé, Abraão sentiu-se posto à prova, pois ainda estava iniciando nova experiência de fé, estabelecendo os primeiros fundamentos dos princípios que norteariam a caminhada do povo escolhido. Na segunda leitura, Paulo escreve à comunidade dos romanos durante a sua terceira viagem missionária, quando começa a planejar levar o Evangelho de Jesus Cristo à cidade de Roma. Paulo acredita que profundamente no Evangelho que anuncia, o Deus revelado em Jesus Cristo, pelo apóstolo anunciado, tem um amor profundo, total, radical, que nada nem ninguém consegue apagar. Esse amor que supera toda forma de divisão e é oferecido a todos, transforma cada discípulo e o capacita para viver o amor fraterno, universal e enche o coração do cristão de coragem para enfrentar as diversidades da vida. É fonte de confiança em que Deus é por nós. Aconteça o que acontecer, o discípulo vive pela fé em Jesus Cristo. Por ela, serve e se entrega por amor. No Evangelho, meditamos o relato da transfiguração de Jesus. O Mestre toma consigo Pedro, João e Tiago para subirem com ele à montanha. Os três são testemunhas da grande revelação de que Jesus é o Filho amado de Deus. No alto da montanha, Jesus se transfigura diante deles, na presença de Moisés e Elias, dois grandes líderes de Israel, que as Escrituras apresentam como mediadores entre Deus e o povo. Moisés é aquele que mediou a entrega da lei com todos os ensinamentos e preceitos. Elias, o grande profeta que defendeu os pobres da terra e a justiça. A narrativa da transfiguração, segundo o Evangelho de Marcos, é apresentado logo depois que Jesus anuncia a sua paixão aos discípulos.
É nesse contexto que Jesus começa a prepará-los para aceitar que sua morte na cruz faz parte da sua missão. A cruz que também cada discípulo será chamado a carregar. O evento da transfiguração é momento de grande consolo e conforto antes de subir a Jerusalém, onde acompanharão o processo da paixão, morte e ressurreição do Mestre. Os acontecimentos finais em Jerusalém serão de grande impacto da vida dos discípulos. O sofrimento de Jesus abalou a todos. Foi como ficar sem chão. Por isso Pedro deseja permanecer no alto da montanha, contemplando a glória de Jesus e a presença de Moisés e Elias. A sugestão da construção de 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para Jesus, significa que Pedro resiste a descer da montanha e ir para Jerusalém. As palavras de Pedro são tão absurdas que o próprio Deus o interrompe. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Diante da incompreensão de Pedro, o Pai se manifesta, chamando sua atenção. Mais uma vez, a imagem da luz e da nuvem são evidenciadas como os sinais da presença e manifestação de Deus, sendo que o mais importante aqui são as palavras que saem da nuvem. Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. É praticamente a mesma frase proferida por Deus no momento do batismo. Confira Marcos capítulo 1, versículo 11. Sendo que ali somente Jesus ouviu, enquanto aqui na transfiguração também os discípulos ouvem e ainda são exortados a escutá-lo. Escutar Jesus é um imperativo para a comunidade cristã. Que não escuta, não pode segui-lo e nem testemunhá-lo. Pense nisso. Você hoje está atento para ouvir a voz de Deus? Você tem escutado a palavra de Deus e colocado em prática? Deus, como convidou Abraão, Moisés, Elias e seu próprio filho Jesus ao compromisso com o reino, com seu plano de salvação, Deus hoje também lhe chama, lhe convida a fazer da sua vida um serviço ao reino e à sua igreja. Portanto, amados irmãos e irmãs, a narrativa da transfiguração, o Pai revela que Jesus é seu Filho amado, nos convida a escutá-lo sempre. A comunidade de Marcos, ao recordar o fato, faz o anúncio querigmático de que Jesus é o Senhor, o Messias enviado, e nele se cumpriram as Escrituras. Moisés e Elias surgem como testemunhas de que o Filho de Deus é o maior que eles. Por isso, desaparece e a voz de Deus anuncia que Jesus é o Filho amado, cuja palavra os discípulos devem escutar, acolher e obedecer. Isso implica observar tudo que o Mestre fez e ensinou. E ele ensinou a trilhar o caminho do serviço, da doação, da solidariedade, a assumir a cruz da missão, do mesmo modo que fez ao descer da montanha. Amados irmãos e irmãs, estejamos hoje também dispostos a ouvir Jesus e a seguir seus passos. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Escreva nas nossas redes sociais, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de Jesus. E que Deus nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.